Oi, de casa, tudo bem, gente? Estamos de volta aqui no nosso bate-papo, que vai ser costumeiro. A gente vai continuar aí batendo papo com vocês, levando para vocês a nossa opinião sobre futebol, voltando ao que era aquele nosso programa, quando a gente tinha uma certa audiência aqui no Rádio Cearense, né? E fazíamos o programa com algumas sequências, né? Por exemplo, a gente falava sobre o futebol cearense, a primeira etapa do programa era sobre o futebol cearense. Mas antes dessa parte do futebol cearense, tinha tipo um editorialzinho que eu falava, um comentário rápido, né? Que a gente falava sobre um assunto e depois discorria sobre as equipes do futebol cearense, falava de Fortaleza, Ceará, Ferroviário e outras coisas mais. Dificilmente, nos meus programas, eu entrava em detalhes com relação a clubes de outros estados. A minha meta foi o futebol cearense. Então, a primeira sequência do programa era o futebol cearense, né? Depois do futebol cearense, a gente tinha o eco da arquibancada, quando os ouvintes participavam, ligavam, né? E naquela época, quem me acompanhou sabe que eu não permitia gracejos, esse negócio de piadinha, de torcedor dando uma piadinha para o outro. Por quê? Porque sempre eu exigia que o torcedor aproveitasse aquela oportunidade para fazer uma crítica do seu time, ou elogiar, criticar um jogador, se fosse o caso. Mas essa história de entrar falando aquela besteirinha contra o Fortaleza, aquela besteira contra o Ceará, Canal, não sei o que, aquela besteira toda, eu evitava, né? E o nosso operador, naquela oportunidade, já estava orientado. Na hora que o torcedor começava a fazer aqueles graceiozinhos de fazer piadas contra o seu opositor de time, contra o seu adversário, aí o operador já cortava. Então, era o eco da arquibancada era para você refletir alguma coisa sobre o seu clube, né? Elogiar, criticar. Então, essa era a sequência. E a terceira sequência, que a gente finalizava sempre no programa, era aquele momento em que a gente trazia um assunto totalmente fora do futebol. Era o nosso Fora Futebol. Vocês lembram-se que a gente envolvia um assunto qualquer. Podia ser política, podia ser economia, podia ser um problema de um bairro, uma crítica, mas era um assunto totalmente alheio ao futebol. Então, a sequência era o Fora Futebol, né, que ficou, muita gente aguardava, ansiosa para saber sobre o que eu ia falar naqueles momentos, e era isso que a gente discorria naquelas 2 horas de programa, né? Começava com um editorialzinho, depois a gente falava sobre futebol cearense, Ferroviário, destacava bem o Ferroviário, destacava bem o Fortaleza, destacava bem o Ceará, e em seguida vinha esse eco da arquibancada, onde o torcedor participava, né? E graças a Deus a gente teve sempre uma boa audiência. E finalizava com o Fora Futebol. E a gente vai tentar fazer isso aqui novamente, né, com vocês. Nós vamos falar devagarinho. É lógico que na internet é diferente do rádio. Você não pode passar 2 horas falando. Você tem que fazer vídeos curtos, rápido, para que o torcedor ouça e o ouvinte assista. E depois ele para um pouquinho e vem outros vídeos que você vai assistindo. Mas nós não podemos passar 15 minutos falando aqui para o torcedor, para essas coisas todas, né? Então, oi de casa, a gente cumprimenta você como a gente cumprimentava no programa, né? E vai ser assim, com certeza. Nós vamos levar aquelas mesmas sequências, lógico, com tempo menor, né? Cada coisa com tempo menor. Eu falo de Ceará, falo de Fortaleza, de Ferroviário, critico alguns jogadores, aquela coisa todinha, mas com certeza será um tempo bem curtinho para que você possa raciocinar, ficar pensando, né? E por último, a gente vai fazer também alguns vídeos sobre o Fora Futebol, né? Sempre nós vamos fazer o Fora Futebol, e hoje que a política está quente no Brasil, aí a coisa vai pegar fogo mesmo. Mas a gente vai aguardar você. Olha, onde você está? Como é que eu vou saber? Dá um clique. Dá um cliquezinho para dizer que está aí, não é? E também seguir a gente, né? Você segue a gente aí no Facebook e a gente vai ficar muito satisfeito. Com certeza.